Olá! Jiboia, surucucu do Pantanal, cascavel, jararaca da seca, coral e sucuri. Eu arrisco a dizer que você, caro telespectador, já tenha se deparado com esses nomes alguma vez em sua vida escolar. Mas você conhece de verdade as cobras? As serpentes sempre causaram fascínio nos seres humanos. Afinal, fazem parte de lendas e histórias, simbolizando a morte e a ressurreição por uma infinidade de povos. No Ocidente, por exemplo, os répteis são vistos como criaturas perigosas e relacionadas ao mal. Quem nunca assistiu um filme ou um desenho onde o obstáculo era de superar algum tipo de cobra? Já no Oriente, são vistas como entidades protetoras e benevolentes. Para quem não sabe, Buda foi protegido por uma naja. O Brasil conta com mais de 700 espécies de répteis. Desse número, cerca de 11% estão ameaçadas. No entanto, essa não é a única ameaça. A desinformação quanto às cobras peçonhentas e principalmente o medo por parte da população provoca o sacrifício de inúmeros indivíduos. E, infelizmente, com o aumento das queimadas e do desmatamento, são frequentes os relatos pelo país afora do encontro entre moradores e esses animais. O programa Laura Campos Entrevista de hoje conversa com um biólogo graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em serpentes, que vem desmistificando os répteis no seu canal do YouTube e ajudando a salvar as serpentes do Brasil. Eu converso com o biólogo Henrique. Quais são as serpentes mais venenosas do mundo? Quais são as serpentes mais venenosas aqui do Brasil e, é claro, aqui do meu estado, Mato Grosso? Então, o pessoal adora essa classificação, né? Se é que tem. Tem, mas ela é confusa. Porque existe uma diferença entre a serpente mais peçonhenta para a serpente mais perigosa. São coisas diferentes. Então, a serpente mais peçonhenta do mundo é a taipã do interior, que é a Oxyuranus microlepidotus. Taipã do interior, que é uma serpente australiana. Isso aí, eu sei que o pessoal vai ficar chateado comigo, vai falar que é mamba negra. Não, mamba negra não está nem entre as 10, cara. Sinto muito, o filme que o Bill te enganou. Mas ela tem uma peçonha muito interessante, tá? A dendrotoxina da mamba, que é uma neurotoxina, é poderosíssima, é fato. Mas ela perde de longe para taipã do interior, que é a pior peçonha do mundo, tá? Número um de todas. Mas a taipã não é a serpente mais perigosa. São coisas diferentes. Vamos pegar o exemplo do Brasil. Qual é a serpente que teria a pior peçonha de todas no Brasil? Bom, isso é fato, cobra coral. Não tem nem que ver. É a peçonha que mata mais rapidamente. Ela é uma neurotoxina, é uma peçonha que vai agir no seu sistema nervoso central, que vai fazer com que o seu diafragma pare de funcionar, ou seja, você vai ficar sem respirar e cérebro sem oxigênio vira patê, né? Você vai morrer muito rapidamente. Então essa tem a pior peçonha. Mas ela não é a serpente mais perigosa. São coisas diferentes. Qual é a serpente mais perigosa? E por que ela é mais perigosa? Bom, as serpentes mais perigosas são as bótropes, ou conhecidas como jararacas. Por que elas são as mais perigosas? A peçonha dela é a pior? Não. A peçonha da coral é a pior. A peçonha da cascavel é a pior. Porque ela é muito agressiva. Porque ela é camuflada. Ela é muito camuflada. Ela é agressiva. E ela se encontra nas áreas mais povoadas. E ela é muito próxima ao ser humano. Por exemplo, dentre as bótropes, você tem uma bótrope especial, que é chamada bótrope jararaca, que vive desde o sul da Bahia, passa por toda a região sudeste, São Paulo, Minas, passa pelo Paraguai e vai até a Argentina. Essa serpente é uma serpente que gosta de área um pouco degradada, ou seja, aquela área onde você cria o gado, onde, criando o gado, você tem ração atrai roedores, ela vai estar ali perto, local mais densamente povoado, você vai ter muitos acidentes com ela. Você tem a Botrops atrox, mais para o norte, que causa problemas pra caramba também, é uma Botrops grande.
Então, as bótops são, no geral, o grande problema, o grande perigo. No Brasil, a gente tem uma média, mais ou menos, que é de 90% dos acidentes com serpentes peçonhentas são das famosas jararacas, que inclui o grupo das bótops todas. 7% seriam das cascavéis, 2,9% das surucucus, que são as láqueas, a surucucu pico de jaca, e 0,1% da coral. Então, assim, apesar da coral ter a pior peçonha, a coral não é a serpente mais perigosa, nem de longe, nem de longe. É uma serpente que não dá o bote verdadeiro da coral, não dá o bote verdadeiro, tem uma boquinha que não abre muito, uma boquinha que tem dificuldade, ela precisa. Geralmente, quem é picado por uma coral, ou é o cara que foi lá e meteu a mão no bicho, porque geralmente é. Eu não conheci nenhum acidente com coral que a pessoa não tivesse pego a coral, mas ela pode, por exemplo, você está num Você local... tem um vídeo no seu YouTube que uma pessoa está bêbada, pega, fica brincando com a coral e acaba sendo morta. Homens morrem cedo, você sabe. Então, o cara foi de Caetité, na Bahia. O cara, ele e um amigo, pegaram a coral, os dois estavam visivelmente embriagados, e um falando que a cobra picava pela cauda, e ele ficou preocupado com a cauda, porque a coral tem essa mania de mexer a cauda, né? Trocar a cauda com a cabeça, sem ficar... É uma estratégia dela, para a pessoa justamente não saber, para o predador não saber onde é a cabeça e a cauda. Então ele ficou ali com medo quando viu a cobra, mas ele já tinha perturbado muito a cobra. Era um garoto, era um rapaz, uma perda. Meus sentimentos, a família, eu fiquei muito triste com isso. E ela deu tempo dela morder o garoto. E aí, deu no que deu, infelizmente. Geralmente é isso. Quando a pessoa é picada por uma coral, geralmente ela pega na coral. Ou aquela galera que gosta de andar descalço na mata, sabe? Aí vai para dentro do mato, sentir a energia da natureza. Cobra coral gosta de ficar no foliço. Aí a pessoa senta no foliço, bota a mão para trás e às vezes esmaga a cobra coral. Ela fica ali, ó, tentando com a boquinha te morder, acha uma frestinha e dá uma mordidinha. Pá. É o suficiente. Às vezes a pessoa nem sentiu que foi picado, que foi mordido, desculpa, porque ela não faz a picada verdadeira. Mas assim, é algo muito raro de acontecer. Geralmente é uma imprudência. Outros acidentes podem acontecer? Pode. O nome é acidente, né? Pneu fura, né? Anticoncepcional falha. Acidentes acontecem, merdas acontecem. Mas geralmente é uma imprudência de alguém. Então, desta maneira, a cobra coral não é a mais perigosa, mas ela tem a pior peçonha. Henrique, ainda falando sobre acidentes, no ano passado nós tivemos um acidente muito famoso aqui em Mato Grosso que repercutiu o Brasil inteiro e, claro, você deve ter ficado sabendo também a respeito dele. Uma médica, ela foi picada por uma jararaca numa cachoeira muito famosa aqui do estado. Eu, sendo mato-grossense, eu sempre aprendi desde menina que esses lugares são o habitat, né, dos animais e você precisa ter um pouquinho de cuidado. Então eu pergunto, essa médica ser picada por uma jararaca, foi acidente ou foi imprudência? Acidente. Foi um acidente. Olha só, você tem poucas cobras peçonhentas no Brasil que são aquáticas. Você tem aí a Micrurus surinamensis, que é uma cobra coral, que aí tudo bem, ela é semi-aquática. A Leminus catus também, que é uma outra Micrurus, uma outra coral, que também vai dentro da água, né? Nada dentro da, que afunda na água. Mas assim, você quase não tem acidente com elas. Você não tem cobra peçonhenta que fica dentro d'água. Mas cobras são boas nadadoras. Elas podem passar ali por cima da água. Entende? Então, o que aconteceu ali foi que aquela cobra era uma Botops mugine, é uma jararaca, né, uma espécie de jararaca, a caiçaca. Ela foi pega por uma correnteza na cachoeira e caiu justamente em cima da médica. Foi um azar muito grande.
É quase que como um raio cair na sua cabeça. Porque, veja, mesmo que você encontre uma serpente peçonhenta na água, ela precisa de ter um ponto de apoio para te picar. E na água ela não tem. O que não significa que você não vai encontrar inúmeras serpentes peçonhentas na beira da cachoeira. A beira é óbvio, tu vai ter um monte. Mas dentro d'água não é o comum, entende? Mas na beira sim, você vai ter jararacuçu, etc. Um monte de cobras que gostam de ficar ali naquela beiradinha da cachoeira. Agora, no caso da médica, aquilo ali foi algo assim que ninguém esperava. Um azar muito grande que ela deu. Naturalmente, a cobra teria caído ali, se ela não tivesse caído em cima da médica, teria nadado e indo embora. Não ia picar ninguém. Mas agora ela estava no lugar errado, na hora errada. E o bicho teve uma queda, provavelmente se machucou quando caiu, bateu na médica. Então o animal, o ponto de apoio dela foi a própria médica. Então o animal, ele está entendendo que ele está sendo predado. É óbvio que ela vai desferir um golpe. E o problema todo dali foi que ela desferiu um golpe no pescoço. Desferiu um golpe nessa parte. Essa parte é terrível, Laura, porque está muito próximo ao sistema nervoso central. E não só isso, causou um edema no pescoço. Então, se você tiver um edema aqui, você vai ter uma dificuldade muito grande de respirar. A chance de você ir a óbito é muito maior. Na verdade, a chance de você ir a óbito não é tão grande, sabe? Você tem 80% de chance de sobreviver, sabia? Para uma picada de jararaca. 80% de chance sem tomar soro. Vamos falar de um soro daqui a pouquinho, Henrique. Eu quero que você explica, né, isso aí. Aqui em Mato Grosso, a gente tinha antigamente um lugar que falava sobre serpentes e também ele distribuía o soro antiofídico para todo o estado. É o núcleo de ofidiologia. Esse núcleo ele foi extinto e agora o que a gente tem é um centro de informação antiveneno que busca conscientizar as pessoas sobre esses animais venenosos. Mas esses núcleos, esses centros, eles são muito pouco conhecidos e a informação, claro, dificilmente chega até a população. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que esse veneno se espalha pelo organismo, como é que funcionam os soros antiofídicos. Em primeiro lugar, eu queria tranquilizar todos, porque o Butantan e outros locais do Brasil fabricam o soro e o soro é distribuído pelo SUS. Então, mesmo que tenha fechado o núcleo aí, o SUS vai entregar para você o soro em pontos estratégicos, tá? Então não vai faltar o soro, pelo menos até o momento, né? Porque eu já nem sei mais como é que vai ficar a situação aí do país. Mas o veneno ele vai variar de serpente para serpente. Cada uma tem a sua propriedade. Alguns são mais efetivos, outros são menos efetivos. O fato é que serpentes do grupo das víboras, que aí correspondem às cascavéis, às jararacas, a surucucu, elas possuem um dente, um dentão, que ela coloca ali para fora e consegue te picar até 2 centímetros de profundidade na carne. Então essa peçonha, ela corre muito rapidamente ali. Ela vai passar rapidamente. Não tem esse papo de você cortar achando que você vai tirar a peçonha, não. A peçonha ela vai circular de acordo com a batida do seu coração. Então, de maneira nenhuma você pode cortar para tirar a peçonha, porque não vai estar ali mais. Ela já está correndo no seu sangue. E você vai piorar, você pode causar uma hemorragia. Até porque, por exemplo, geralmente, a peçonha das víboras, ela é uma peçonha que vai causar hemorragia, como a peçonha das bótops, causa hemorragias. Então vai piorar ainda a situação. A pessoa pode pegar tétano. Da mesma maneira, a pessoa não pode fazer torniquete, porque se ela fizer torniquete... A gente sempre vê em filme isso, né? Amarra, faz um torniquete, que é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. Você faz um torniquete, o que acontece? Você vai ampliar o edema. Você amplia, te mordeu aqui no braço. Aí você vai fazer um torniquete aqui no braço, né? Que é fazer aquela amarra bem forte. O que acontece é que a ação de muitas peçonhas
causam edemas, que é o inchaço. E não só isso. Por exemplo, da jararaca, causa necrose. E aí o que acontece? Quando a pessoa for receber o soro, quando tomar o soro vai ter que passar por todo o organismo, vai ter que passar pelas artérias e chegar nos tecidos onde está sendo afetado pela peçonha, para poder neutralizar a peçonha. Se você ampliou esse edema, fazendo um torniquete, esse soro pode ter dificuldade de ser entregue. E aí, essa pessoa pode acabar perdendo a mão, o braço, o pé, por conta de fazer torniquete. Você não deve de fazer torniquete de maneira nenhuma. E a coisa é muito simples. Henrique, o que eu preciso fazer para evitar quando alguém é picado? Então guarda. Eu ia perguntar isso agora, porque a gente está chegando o verão, né? Daqui a pouco chega o verão, a época de muitos acidentes com animais peçonhentos, e exatamente é isso que eu queria perguntar para você. O que se deve fazer, o que não se deve fazer, que você acabou de explicar, como é que a gente faz para se prevenir? Chegando o verão, lembrando que os organismos que são peçonhentos são todos ectotérmicos, ou seja, os famosos sangue frio. Então, quando vai chegando o verão, é onde eles vão sair para se reproduzir, procriar, primavera, verão, tá? Onde eles mais saem. Tem uma lenda que fala, que é muito interessante, né? Mas tem um fundo de verdade, que é meses que não tem R, você não tem picada de cobra. Meses que tem R, você tem picada de cobra. Claro que você vai ter picada de cobra também meses que não tem R, mas é menor, é fato, porque é mais frio. Meses que tem R vai esquentando, vai aparecendo cobra, aranha, escorpião. Então, em primeiro lugar, você tem que tomar cuidado aonde você vai. Agora, vamos lá. Eu fui picado por uma cobra. O que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada além de procurar ajuda médica imediatamente. Você não pode fazer torniquete, de maneira nenhuma, porque a chance de você ter que amputar um braço, a mão, a perna, o pé, vai ser muito maior se você fizer torniquete. Nada de cortar, você vai causar uma hemorragia. A única coisa que você pode fazer é ligar para o SAMU, entrar em contato com algum hospital, algum bombeiro, etc. E ir direto para atendimento hospitalar o mais rápido possível. Mais rápido possível. No meio do caminho, se possível, foi picado no braço, eleva o membro e beba muita água. Ó, preste atenção aqui no biólogo Henrique. Bebe água. Mas bebe muita água. Ah, mas a minha avó falou que se beber água é pior. É o contrário. Você tem que beber muita água, mas muita água. Por quê? Porque já vai ajudando a filtrar a peçonha. Você já vai eliminando um monte de toxina. Aquilo que o seu rim está dando conta até aquele momento, já vai saindo. Já vai saindo. Entende a parada? Agora, se você não beber água, é pior, porque aí vai acumulando mais e mais, seu corpo vai ter que trabalhar com muito mais é a toxina que tem que sair, né, do corpo. Toxina tem que sair. Normalmente faz pelo xixi, né? Ela vai ser, alguma parte pode ser metabolizada. Mas depende. Tem que tomar água para poder, pro fígado poder funcionar. Pro fígado, pro rim, está funcionando perfeitamente, numa boa, mais rápido possível. Não só isso, tá? Isso pode evitar. Tem um estudo do Paulo Bernardes, ele estava falando comigo de uma senhora que estava muito próximo de ter AVC, e que talvez ela ter bebido muita água pode ter evitado isso, né? Então, beba muita água e vá direto para o hospital. Nada de enrezadeira, chazinho, né? Ah, eu vou tomar um chazinho aqui, o chá do Ribeirinho. Não faça isso, não faça. Bota pó de café. Cara, você só vai piorar o problema. O tempo que você está perdendo indo na rezadeira, você estaria tomando soro. E aí você pode salvar a sua vida. Pode ser o segundo essencial para salvar a sua vida. O tempo exato para salvar a sua vida. O tempo que você está gastando em outro lugar. Ah, Henrique, eu vou lá pegar a cobra. Aí, meu irmão, que você está ferrado. Vamos lá. Por parte. Henrique, o certo é eu ir lá pegar a cobra? Veja, como é que você vai trazer a cobra? Geralmente o cara vai partir lá no meio com um facão, não é isso? Só que a cobra não morre assim. Tu vai partir ela no meio e ela ainda vai estar te picando. E às vezes a cobra fez uma picada falsa, uma picada seca. Não injetou peçonha. É aquela que você acabou de falar que não colocou o veneno, né? Apenas
deu bote e picou. E aí tu vai pegar a cobra, toma uma picada de verdade, que ela já tá partiu ela no meio, aí que ela vai picar mesmo. Ou então vai no teu amigo. Eu vou lá pegar a cobra. Aí vai 2 pro hospital. Isso não é incomum, não. Acontece direto. Direto acontece de 2 pro hospital, porque o amigo foi ajudar a pegar a cobra. Então, assim, você não precisa levar a cobra pro hospital. O médico consegue fazer a leitura de você, da sua face, por exemplo, consegue fazer a leitura da picada. O cara viu lá, picada gigante, né? Ele trema. Ele viu que você tá com cara de bêbado. Bom, peraí. Isso aqui só pode ser das 2 uma. Ou foi jararaca ou cascavel. Cara de bêbado é cascavel. Não é picadinha de coral. Então ele já vai começando a matar ali só por te ver. Mas não para por aí. Ele vai fazer exames sanguíneos. E não para por aí, não. Você tem os soros que são misturados, são polivalentes. Você tem soro que é botrópico crotálico, por exemplo, que é para jararaca, cascavel. O médico está na dúvida, ele vai te dar aquele soro duplo. Entende a situação? Então, assim, você não precisa se preocupar em pegar a cobra. No máximo que você pode fazer é tirar uma foto ou filmar de longe. De longe. Porque hoje em dia todo mundo tem celular, cara, com câmera. São raras as pessoas que não têm celular com câmera. Pega o celular com câmera, filma de longe, de preferência, fotografa de longe e beleza, o suficiente, deixa o bicho embora. Esquece o bicho lá. Você vai tomar picada de novo. E se você não conseguir fotografar e filmar, não se preocupe. No hospital, o médico vai conseguir fazer a leitura do seu hemograma e dizer qual foi a serpente que foi e te dar a dose correta de soro antiofídico. Henrique, aqui em Mato Grosso, em algumas regiões, é muito comum nós vermos cobras, né, dentro de casa. As pessoas falam que acabei encontrando uma cascavel ou alguma outra cobra. Numa situação dessa, o que ela deve fazer? Qual o procedimento mais seguro a se seguir? Bom, vamos lá. Se for numa área urbana, eu acredito que o bombeiro deva ser acionado, ou a guarda ambiental, né, ou polícia florestal, ou algo parecido o mais rápido possível. Se você não entende, não mexe. Não entende, não mexe. Porque, veja, mesmo os especialistas, às vezes, ficam na dúvida. É igual quando o pessoal me pergunta, como é que eu identifico coral verdadeira de falso coral? Eu sempre falo, cara, não identifica, deixa ela quieta lá. Deixa ela quieta, não mexe. Se for uma cobra pequena que dá para você resolver o problema com um rodo, né? Ou algo parecido, que você tem uma área de mata do lado que você consegue com um rodo, uma vassoura grande, né? Pegar o bicho e levar sem maiores problemas, você pode fazer. O ideal é você chamar bombeiro e etc. Mas o mesmo objeto que você usa para matar pode ser usado para espantar ela. Às vezes só tocar ela. Pega uma vassoura bem longe, toca. Se for uma cobra pequena, uma surucucu, pico de jaca, tu não pode fazer isso porque ela realmente é grandona. Aí você tem que realmente chamar um bombeiro. Mas matar não é preciso. Você vai tocando ela, que ela vai sair. Geralmente, as que são muito rápidas não são peçonhentas. Já fica a dica. Essas geralmente. Mas não deixa aquele seu primo ou aquele cunhado que já está com a cara cheia no churrasco tentar resolver o problema, não. Não, deixa comigo que eu vi lá um programa lá que o cara pega a cobra e vou meter a mão. Cara, vai dar problema. Então, assim, deixa isso para quem sabe. Agora, você mesmo pode pegar um objeto, um cabo de pintura e ir tocando o bicho se for preciso, tá? Então não precisa matar o bicho de nenhuma maneira. Se for uma cidade é muito fácil, se for campo, se for cidade você chama bombeiro, se for no campo você mesmo consegue tocar o bicho. Vamos para o último intervalo comercial, já voltamos com o rei da balbúrdia, o biólogo Henrique. Estamos de volta com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista e hoje o tema é aula de ciências, mas sem monotonia, é claro. E o professor da noite é o rei da balbúrdia, biólogo Henrique.
Henrique, uma notícia curiosa que eu li em seu site, que você está louco para falar, que eu sei que você quer contar para a gente, é que o veneno de algumas das cobras peçonhentas são utilizados para a produção de medicamentos. Há inclusive um estudo do uso do veneno da serpente da jararacuçu para o tratamento da Covid. Henrique, quais são os usos mais frequentes feitos pela indústria farmacêutica, né, dos venenos produzidos pelas serpentes? Olha, essa é uma das partes que eu mais gosto de falar, porque assim, você consegue mostrar para a pessoa que esses animais são importantes. A gente chama isso de potencial biotecnológico. O que é um potencial biotecnológico? É quando você consegue extrair da natureza uma coisa que pode até mesmo mudar o mundo. E eu vou dar exemplos. A borracha. A borracha foi extraída da seringueira e mudou o mundo. Não existia submarino antes da borracha. Você não conseguia conceber um carro na chuva antes da borracha, vai entrar água. Borracha é extremamente importante. Isso é um recurso biotecnológico. Bom, o fato é que a peçonha das serpentes é de uma maneira assim complexa. Tem uma quantidade absurda de materiais que podem ser usados em biotecnologia. E existe uma delas que é efetiva, clara, para todo mundo hoje em dia. Eu mesmo sou usuário. Eu sou usuário do remédio de pressão, do captopril ou derivado deles. Pois é, foi um brasileiro que descobriu isso, através da peçonha da Botox jararaca, onde ele conseguiu isolar aquela determinada toxina e dela ele conseguiu fazer o remédio de pressão, que gera uma renda absurda para as indústrias farmacêuticas, pois o mundo inteiro usa, né? Teve até uma comparação outro dia, eu não lembro qual foi a comparação, mas toda a nossa agroindústria equivaleria a 10% do que é, eu não lembro qual é a medida, mas é algo assim, tinha uma medida entre a agroindústria e a venda de derivados do captopril, e a indústria farmacêutica ganhava mais do que toda a nossa agroindústria. Você tem uma ideia do valor que foi adquirido e das vidas, de milhares de vidas que são salvas todos os dias graças à jararaca. A jararaca, cara. Eu vou contar mais algumas histórias aqui antes de seguir para Jararacuçu. Não para só na jararaca. Cascavel, por exemplo, você tem a famosa cola cirúrgica, uma super bonder que está sendo desenvolvida, que é promissora, uma super bonder cirúrgica, onde você, por exemplo, não precisaria dar ponto na pessoa. Ao invés de suturar, usa cola. Usa cola. E aí você está falando para uma cirurgia cardíaca. Se operou o coração, como é que você vai dar ponto no coração, depois tirar, abrir de novo para tirar? Faz a cola cirúrgica. Então existe isso é muito promissor. Sobre coisas mais promissoras, você tem, isso me preocupa bastante, porque eu já estou com 44 anos de idade, mas na peçonha da aranha armadeira, ela existe uma toxina isolada, né? Tem um efeito colateral de priapismo. O que é priapismo? Bom, priapismo é aquilo que causa a ereção. Então é um substituto do Viagra. E como eu já estou com 44 anos e eu daqui a 50 anos mais ou menos eu posso estar meio preocupado, porque eu vou estar com 94, eu espero que os estudos andem com essa ação dessa peçonha da aranha armadeira, porque pode ser muito promissor com o substituto do Viagra. Isso para você ver como é importante, gera renda. Mas não para por aí não, vamos voltar agora a Botox jararacuçu, que saiu um estudo muito interessante agora, in vitro. Então assim, de cara, eu já posso dizer para você que pode não dar em nada. Aliás, eu sou cientista, cara, então eu vou ser bastante cético aqui, tá bom? Provavelmente não vai dar em nada, mas foi promissor e pode ser que dê em alguma coisa. Os caras isolaram uma toxina da jararacuçu, da Botox jararacuçu, e perceberam que essa toxina ali tinha uma ação bactericida.
O que era uma coisa de se esperar. Porque, veja, o animal tem glândula de peçonha. É óbvio que dentro dessa glândula de peçonha deva haver alguma substância que impeça bactérias de entrar ali e causar o estrago. E aí eles pegaram aquilo, isolaram essa toxina que é bactericida, mas que não causa mal nenhum para as células humanas, e pensaram, cara, se a gente usasse isso aqui pro vírus, o que tem a ver bactéria com vírus? Bom, bactéria é bactéria, vírus é vírus, não tem nada a ver. Mas os caras decidiram testar. E eles fizeram uma modificação na estrutura desse peptídeo, dessa toxina. E testaram para Covid. E acredite, cara, teve um resultado muito interessante. Foi um resultado in vitro. Eles pegaram células de macaco, in vitro, ou seja, isso é feito em laboratório, isolaram essas células, contaminaram elas com o vírus, o SARS-CoV-2, que é o vírus, contaminaram com o vírus e no local jogaram essa toxina, que não faz mal nenhum para a célula, e no outro local não jogaram nada. Olha, no local onde se utilizou esse peptídeo, você teve uma redução de 75% na replicação do vírus que causa a Covid. Isso é muito promissor. Muito. Porque é uma toxina que não faz mal às células e que poderia ser utilizada em escala comercial muito rapidamente. Muito rapidamente. E não para por aí não, porque isso é uma coisa muito mais louca. Eu vou chegar lá. Veja, volto a repetir. Isso está em estudo, não tem nenhuma garantia de que vá para frente, porque dentro do corpo é muito diferente do que in vitro. Pra você ter uma ideia, se você beber veneno de serpente, a peçonha, não acontece nada com você, porque ali nada mais é do que proteínas, substâncias minerais, substâncias orgânicas e inorgânicas. Você vai digerir a peçonha, não acontece nada com você, tá? A não ser que se tiver um dente, sei lá, um furo na gengiva, um dente brocado, aí realmente uma ferida no estômago, você pode ter alguma coisa, mas praticamente, não estou falando para ninguém fazer isso, tá, ok? Mas se você beber a peçonha da serpente, não vai acontecer nada contigo. Vai virar alimento até. Se uma vaca morrer picada por uma cobra e você comer ali aquela carne, não vai acontecer nada. Primeiro que o fogo já vai degradar tudo que tem ali, e segundo que você vai digerir tudo que tem ali, vai virar alimento. Show? Então, veja, esse é um problema. Caso você descubra realmente uma substância, aquele peptídeo que funcione contra a Covid, como é que ele vai para o seu corpo? Você vai ingerir num comprimido, mas se for num comprimido, ele vai acabar degradando, você vai digerir aquela substância. Ah, mas eu tenho que revestir esse comprimido. Com que produto? Ah, não, tem que ser injetável. Então, tudo isso é um problema a ser resolvido. E a gente não sabe se colocar aquele peptídeo no seu corpo, se o teu corpo não vai dar jeito de eliminá-lo. Então, tudo que eu estou falando é de modo promissor, mas é um modo experimental. Só que é muito legal, é muito louco isso, é muito bacana, porque tu pensa, nós não temos a cura para o vírus do HIV. Mas se você conseguir isolar aquele peptídeo e modificá-lo da maneira que eu consiga agir em cima do HIV, por exemplo, não só do SARS-CoV, mas do HIV também, e eu consiga impedir que esse vírus se replique em 75%, né? Ele vai diminuir muito a quantidade de vírus no meu corpo, e eu poderia, de repente, o meu organismo mesmo, combater aquele vírus que está me infectando. Então, assim, eu fico muito feliz de ler algo assim. A ciência me emociona. Eu me arrepio de falar essas coisas, porque eu acho que, Laura, o que está faltando para a ciência, o que falta para a ciência, são pessoas capazes de interpretar a ciência de modo poético, para que a pessoa leiga também se
contamine. Para que a pessoa leiga do outro lado e fale, cara, isso é legal. Isso é legal. Porque a frieza que o cientista passa, olhando no microscópio, o cara está vendo ali o microscópio, está olhando no microscópio e vendo uma criatura microscópica, que é um paramécio, que é uma criatura unicelular. Então quem vê de fora acha que aquilo ali é, sei lá, coisa de maluco. Mas quando você começa a entender como é que uma célula única, como um paramécio, que não tem sistema nervoso, é apenas uma célula, que ela consegue se locomover, batendo lá os seus cílios, numa direção e fazer a fagocitose, fazer a predação, captar partículas alimentares, sendo uma célula única. Aquilo é muito poético. Aquilo é algo, é quase que indescritível para mim, é lindo. O que eu preciso é de mais pessoas que consigam fazer essa leitura e passar para as pessoas leigas. Porque as pessoas leigas, elas fazem ciência no dia a dia e não sabem que fazem. É o cara que vai fazer o sistema dele de irrigação no jardim e que vai fazer, sei lá, uma garrafa PET com um furinho diferente, com agulha com uma ponta diferente, que vai sair tanta água. Ele não sabe que ele está fazendo ciência. Ele acha que ciência é pro cara de jaleco. E ele está fazendo ciência no dia a dia. É a sua mamãe plantando determinada planta junto com outra, fazendo um experimento dela do dia a dia, de pegar uma folhinha de um galinho de orquídea e plantar em tal lugar, em tal sombra. Ela está fazendo ciência e não sabe o que está fazendo. É isso que as pessoas... A gente precisa de pessoas que mostrem que isso tudo que a gente está fazendo é ciência no dia a dia. Não é uma coisa exclusiva do cara que está na academia. Ô Henrique, inclusive você tem uma frase que você sempre diz que para você ensinar ciência é preciso você estar completamente apaixonado pela ciência. Qual a sua opinião a respeito do ensino da ciência nas escolas, né? E como é que você acha que os professores poderiam estimular os alunos a dar mais valor a essa área? Então, essa frase eu catei do Carl Sagan, né? Ele é como se você... Ele faz uma analogia de quem está apaixonado, né? Como eu não vou falar de ciência se eu, quando estou apaixonado por alguém, eu tenho que falar. Eu estou apaixonado por... Eu sou apaixonado pela minha esposa. E eu falo o tempo inteiro. Inclusive, nós vamos fazer 20 anos juntos. É uma necessidade minha de falar que sou apaixonado por ela. Assim como cada um de vocês que está me vendo aí, que tem um namorado, uma namorada, você quer contar para o seu amigo. Da mesma maneira, é a ciência. Você quer contar, porque você está apaixonado, entende? Agora, sobre o quesito dos professores, aí, Laura, é uma coisa muito complexa, porque eu também sou professor. E eu entendo aquilo que os meus amigos e amigas passam o tempo inteiro para dar aula. O sacrifício que é você tirar do seu bolso, porque é o que acontece. Vai comprar lápis de cor para o aluno, vai comprar o papel, etc. Porque a escola não tem, escolas muitas vezes são precárias, e muitos dos professores tiram no bolso. Você não tem ideia do que a gente passa. Nossa, eu tenho amigas que trabalham com ensino infantil e cada história que elas contam, do tipo da criança chegar fedendo a mijo, e eles terem que se virar para comprar lenço umedecido para passar na criança porque veio de casa e a mãe não trocou, que a mamadeira está azeda. A gente faz das tripas coração. E fica tudo sempre nas nossas costas. Todo mundo fala em investir em educação, mas ninguém quer que o seu filho ou sua filha case com um professor. Então, é preciso dar dignidade ao professor para que ele ganhe bem, para que ele possa ensinar melhor e para que a gente tenha uma grande estrutura no meio educacional. Dar dinheiro para o professor é importante demais. Torná-lo uma criatura digna. O professor é um espelho para os alunos, sabia? O aluno vê o professor maltrapilho, com aquela mesma camisa que ele usou,
aquela camisa Hering, e muitas das vezes com furo, e que está lá no ponto de ônibus esperando o ônibus. Enquanto que o mal está ali do lado. O mal está ali do lado. O mal está andando de moto, passeando de carro, comprado com dinheiro oriundo, a gente não sabe de onde. Então, como é que o aluno vai se espelhar no professor e se apaixonar por aquilo que o professor faz? Mas mesmo assim, a gente faz das tripas coração. A gente cuida e a gente tenta ensinar ciência, muitas das vezes para turmas completamente lotadas, com mais de 40 alunos, e se virar. Como fazer o professor se apaixonar para dar aula? Dando melhores condições para o professor. Porque a paixão ele já tem. Faltam as melhores condições. Agora, Henrique, no final dos seus vídeos, você sempre também termina com uma máscara, e você é conhecido também como Rei da Balbúrdia. Eu queria que você contasse pra gente o que é que significa isso e por que você sempre termina os seus vídeos colocando aquela máscara. Aí agora, você vai me fazer chorar aqui no vídeo, né? Mas eu vou terminar com essa máscara, tá? Tá. Eu vou terminar com a máscara. Eu vou fazer uma balbúrdia pra você, Laura. Aqui. Então, é muito interessante a história dessa máscara aqui. Essa máscara eu comprei para os meus filhos, né? Mas eu que uso. Ela ficava aqui. E eu fazia vídeos. E no momento que eu fazia vídeo, as pessoas pensam, o que é isso aí atrás? O que é isso aí atrás? E aí a gente estava sofrendo muito ataque do ministro da Educação, né? Como tem sofrido agora, por exemplo, com o ministro da Educação atacando as crianças com deficiência. E a gente sofria muito ataque na ciência. E a palavra balbúrdia era muito usada pelo ministro. Então, eu botei a máscara, falei balbúrdia e pegou. E pegou isso. Mas não para por aí, não. Porque a história do canal, ela está atrelada a essa máscara aqui. Eu vou usar ela no final. Mas ela está atrelada às crianças com autismo que começaram a aparecer no canal por causa da máscara. Então, eu comecei a receber muito recado. Eu no começo, eu era mais despreocupado com a linguagem. Às vezes soltava um palavrão ou outro. E eu comecei a receber muita homenagem e muita fala de mães autistas que as crianças estavam ali no canal, vendo o canal. Crianças, especificamente crianças autistas. Especificamente. E não foi uma mãe só, foram várias. E aquilo foi muito importante para mim. Porque nesse momento eu comecei a estudar sobre autismo. E eu percebi que, conversando com uma amiga que tem uma filha autista, que a máscara ajudava a criança a olhar para mim, porque o autista ele tem um pouco de dificuldade para olhar. Então a máscara fazia com que ele olhasse. Porque eu comecei a botar padrão dentro do vídeo, como as músicas, as mesmas músicas, o jeito do início e o final, que as crianças ficavam esperando eu falar a balbúrdia no final. E os pais começaram a acompanhar por causa dos filhos, que eram ótimos. O filho tá ali, tem criança que acompanha o meu canal? Tem muita criança. Mas geralmente a criança vem por conta do pai. No caso das crianças autistas, são as crianças autistas que acompanham e o pai que vem assistir por causa da criança. E elas ficam esperando aquilo no final. Então eu fiz uma adequação do meu canal para poder receber essas crianças por conta do hiperfoco em serpentes, por conta do padrão, e eu fiz uma adequação. Eu falei, cara, eu tirei a linguagem um pouco mais adulta e mudei. Eu recebi muita crítica de algumas pessoas. Falando que eu não deveria me preocupar com um público tão pequeno. Mas eu fiz de coração. E o fato é que essa mudança no canal, foi o contrário. Então, assim, o meu canal não perdeu seguidor por isso. Ganhou. E eu agradeço aos autistas. Porque mudaram tudo.
mudaram o meu canal. Mudaram para melhor. Eu me adequei a eles, eu incluí eles, mas foi o contrário. Só um minuto. E nós agradecemos todo esse trabalho que você faz para a gente, para o público leigo que não entende. Que bom que, através de uma máscara com um intuito muito maior, você acaba ensinando todas as pessoas e não só os autistas. Parabéns para você, eu sou sua fã. Espera que eu estou segurando, senão eu não consigo falar. E você sabe que eu não choro. Cara, então, foi assim, graças a essa adequação que melhorou muito o canal. E foi bom. Eu fui incluído. Henrique, recentemente você defendeu no seu canal do YouTube que a criação de serpentes como animais de estimação é extremamente inadequada e que os riscos são muito elevados. Só que no vídeo tratavam-se de cobras de médio e grande porte. Atualmente existe uma certa popularização do comércio de jiboias, arco-íris e cobras do milharal, que são animais bem menores. Como é que você enxerga a criação desses animais que são vendidos como cobras de apartamento, exercendo a função de animais de estimação? Então, eu não sou contra a criação, eu sou a favor de uma adequação à criação. Por exemplo, a cobra do milho eu sou totalmente contra. Uma cobra gringa, uma cobra estrangeira, que tem potencial de invasão, inclusive eu já vi até pessoas soltando a cobra no mato, achando que ela era nativa e não é. E você trazendo uma cobra estrangeira e soltando no Brasil, você pode causar um grande desequilíbrio ambiental. Lembra do caso da Nádia, lá do estudante? Eu ia falar disso agora em Brasília, né? Que ele foi pego e depois todo mundo acabou soltando as outras cobras que ele tinha lá no meio ambiente. E eu queria também que você aproveitasse e comentasse esse episódio com a gente. Tá, eu falo do episódio daqui a pouco, tá. Mas voltando do que ele solta, ele não solta, né? Ele bota atrás de um shopping e ela poderia ter ido para a natureza, e uma naja na natureza, ela poderia se reproduzir, ser uma praga, porque é um animal exótico, e ela se reproduziria muito fácil no Brasil. Najas ocupariam um nicho vago aqui no Brasil, se reproduzir seria um problema. Eu digo mais, eu não duvido nada que já tenha acontecido algo parecido. Então, assim, sobre a criação de serpentes, eu acho interessante como animal de pet, mas aquelas que são nacionais, não gosto de cobra internacional no Brasil, porque vai dar problema, principalmente se forem aquelas pitons de grande porte, como a Piton bivitatus, que é aquela piton que tem lá nos Everglades, que aparece no programa Caçadores de Piton, e que tem um potencial de invasão muito grande. É uma piton lá da Ásia, que foi levada para os Estados Unidos, se reproduziu e se espalhou, eliminando grande parte da fauna silvestre. Pra você ter uma ideia, 95% da fauna, aonde ela se encontra, foi reduzida. Estou falando de aves, mamíferos, jacarés. E esse animal já foi encontrado na natureza aqui no Brasil 3 vezes. 3 vezes. No Nordeste, 2 vezes. E no Sul. Então, basta uma fêmea que esteja prenha, ou até mesmo uma fêmea que não esteja prenha, porque muitas serpentes fazem partenogênese, que é a reprodução sem o macho, para que uma praga desenfreada aconteça. Basta um criador achar que vai soltar a cobra no parquinho para ela ficar feliz, para dar problema. Então, eu sou muito a favor de serpentes nacionais e regionais. Você tem aí alguns locais que vendem jiboia legalizada, e eles estão testando ainda para vender ela castrada, que eu sou mais a favor ainda, que esse animal já seja vendido castrado, que é para não ter problema, mas que sejam nativos. Estrangeiros, não sou a favor, de jeito nenhum, porque o potencial de invasão é muito grande. Henrique, infelizmente aqui no Brasil, a gente vê, está acontecendo muitas queimadas, né, recentemente, em 2020, principalmente aqui em Mato Grosso, nós fomos muito afetados.
teve muitos incêndios no Pantanal. Eu queria que você explicasse para a gente como é que as cobras são afetadas por esse tipo de prática que são as queimadas. Vamos lá. Depende das queimadas. Existem queimadas que são controladas, que é uma coisa. Tem uma queimada que é a chamada de queimada controlada. Então, assim, a gente não pode queimar também todo tipo de queimada. Tem queimada que é controle, que é permitida dentro da legalidade. Óbvio que alguns animais serão afetados, isso não tem nem que ver, mas existe um programa regularizado para isso. Outra coisa é a queimada criminosa. Eu digo agora que a gente está em época de seca, que não é recomendado, acaba acontecendo. Nós aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, a gente já está com dificuldade de respirar, já está acontecendo a mesma coisa que aconteceu no ano passado, a situação já vem se repetindo. É nesse caso especificamente, né, que eu gostaria que você explicasse da importância que isso não aconteça, que as pessoas criem essa consciência. Olha, eu queria deixar claro, a coisa é muito maior do que o que a gente imagina, tá? Nós estamos enfrentando o novo relatório do IPCC, que é o painel internacional de mudanças climáticas. A gente não fala mais só sobre aquecimento ambiental, aquecimento global, a gente fala de mudanças climáticas. Nesse novo painel já é visível que a temperatura do planeta aumentou entre 1,5 grau a 2 graus. Para o continente, 1,5 grau, para o planeta inteiro, é 1 grau, mas pode chegar até 2 graus. E assim, se a gente parasse de emitir carbono hoje, teríamos um aumento de temperatura de 2 graus. A gente está falando aí de um aumento do nível do mar em 20 centímetros nos últimos 130 anos e uma previsão para 2300 de, no mínimo, 6 metros. No mínimo 6 metros, mas pode ultrapassar. De 2 a 6, mas pode ultrapassar. Chegar a 8 ou mais. Então, assim, a gente está vivendo num momento do planeta em que a gente não pode dar essa... o Brasil, o cenário do Brasil, nesses 100 anos que virão, será de uma seca maior entre 10% a 20%, por conta das queimadas. O que está acontecendo, o que aconteceu na Amazônia, com essa queimada histórica, está refletindo agora na seca do Pantanal e etc. Então, já chegou o momento em que isso não pode mais acontecer. Você teve uma perda de 20% do Pantanal no ano passado. Eu estou falando de 20%, que foi algo absurdo. Já está na hora dos órgãos fiscalizadores agirem com mais rapidez, com mais determinação, para evitar esse tipo de coisa. Porque não é natural que aconteça, por exemplo, queimada na Amazônia. Não existe queimada natural na Amazônia. Toda ela é criminosa. Quem é da Amazônia sabe muito bem que há 10, 20 anos atrás, se você deixasse uma caixa de fósforo do lado de fora, no dia seguinte você não riscava. Não conseguia riscar um fósforo. Se você botasse queimada num lugar, ela não progredia. Agora o troço está ficando cada vez pior. Então, para os animais, para a floresta, a tendência é piorar. A gente está destruindo, só a Mata Atlântica a gente tem o quê? 7% do que restou da Mata Atlântica? A Amazônia está chegando no ponto de no return, que é o ponto que ela não consegue mais se restabelecer. Se desmata a Amazônia, vira sertão. Não volta a virar Amazônia. Então, eu não sei se é só uma questão de conscientização, porque, como eu disse, só a educação não adianta. A educação ela tem que ser feita, mas ela tem que vir mas também a punição tem que ser feita. Também demonstrar para essas pessoas que elas podem ganhar dinheiro mantendo a floresta em pé, pode ser feito. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, e não pode ser trabalhado de uma maneira solta. Entende? Você vai ter que ter um tripé educacional. Tripé educacional mesmo. A educação ambiental pura e simples, nua e crua. A educação ambiental voltada a tentar achar formas de trazer renda para essas pessoas, mantendo aquilo em pé, a floresta em pé.
e uma educação ambiental punitiva, para quem não respeitou ser punido. Senão não vai adiantar. Agora, sozinho, esse banquinho não para em pé. É um banquinho de 3 pernas, que não para em pé. Se você der só educação ambiental, ele cai. Se você der só a punição, ele cai também. É preciso que os 3 pilares estejam juntos, as três perninhas do banquinho. Educação ambiental, educação de empreendedorismo, de alguma maneira, ou subsídio, e punição. Senão você não vai ter um futuro. A gente não vai deixar futuro. Gente, eu estou falando que teremos uma seca entre 10% a 20% daqui para frente. Todo ano, todos os anos. Daqui para frente vai ser assim. Estamos aí com risco de apagão. Por que será que a gente está com risco de apagão? É daí para pior. Então, não pode. Henrique, para a gente terminar, eu queria que o rei da balbúrdia deixasse uma mensagem para todos os telespectadores do estado de Mato Grosso. Tá, mas eu vou fazer isso com a máscara. Com a máscara, lógico. Eu primeiro eu quero deixar minha admiração por Mato Grosso. Eu sou louco para conhecer Mato Grosso. Sou louco. Um dia isso vai acontecer, eu espero. Até porque tem muita serpente aí que eu quero ir fazer um estudo. Eu quero muito conhecer o local e falar com as pessoas do local, entender a ecologia local. E pode ter certeza que vai ser muito material bom para distribuir como educação ambiental para todo mundo. Então, para Mato Grosso especialmente, com muito carinho no coração, muito carinho também aqui para a Laura, fiquei emocionado de falar com ela aqui e muito contente de saber que a Laura acompanha o canal, muito legal, isso me deixou muito emocionado. E toda a equipe que acompanhou a gente aqui até o dia da entrevista. Então, para vocês, eu vou botar... Peraí, Henrique, antes de você botar a sua mensagem, eu já quero contar uma surpresa para os nossos telespectadores, que o Henrique vai estar aqui na TV Brasil Oeste, com o seu canal no YouTube, vai estar desmistificando para todos nós as serpentes, as anacondas. Em breve, o programa dele vai começar aqui na TBO. Agora sim, Henrique. Fiquei muito feliz, hein? E agora então, meu irmão? Aê, meu irmão, você que é aí de Mato Grosso. Aí, Laura. Ela mexe, tá vendo? Eu consigo falar e a máscara mexe. É maneiro, né? Quem não quer ter uma máscara dessa, hein? Tem que seguir o biólogo Henrique, que é um biólogo tão chato pela maneira, a máscara. Meu irmão, SUS, Fiocruz, Butantan, ICMBio, IBAMA, ciência, universidade pública para todos, educação de qualidade para todos, família, e Mato Grosso, meu irmão, balbúrdia, Laura, meu irmão, Laura, balbúrdia, é isso que eu tenho para você, meu irmão, felicidade para todos. Henrique, eu quero me despedir aqui. Muito obrigada por essa aula sensacional, por compartilhar todo o seu conhecimento aqui de uma maneira tão didática conosco. Foi uma experiência enriquecedora para todos nós. Eu fico muito feliz e muito honrado de ter sido chamado aqui. Laura, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado a todo mundo de Mato Grosso, muito obrigado, equipe. E eu desejo do fundo do meu coração que todo mundo que está vendo tenha uma vida longa e próspera com a família de vocês. Lembre-se, família. E a você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada. Continue ligado aqui na programação da TBO, a TV que você se vê.